atletas profissionais, durante décadas, não receberam atenção do legislador trabalhista. Somente após a Constituição de 88, que a normatização das relações trabalhistas do atleta profissional obteve avanço significativo, com a criação de leis específicas, como a Lei Pelé, que sofreu agora recentes e importantes alterações. Para falar sobre as mudanças na legislação desportiva e as discussões atuais em relação ao contrato do atleta profissional, nós conversamos hoje com o advogado e professor Paulo Henrique Pinheiro, especialista na área. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra. Fico muito agradecido pelo convite e vamos tratar desse tema tão importante que são as questões dos desportistas na Justiça do Trabalho. Paulo, existe muita confusão em relação ao direito de arena e ao direito de imagem. Muita gente confunde os dois institutos. O que é um e outro? Bom, na prática, o direito de arena consiste naquele direito em que a entidade de prática desportiva, que seria o clube, de negociar diretamente com a emissora de televisão para que as suas partidas sejam televisionadas. Esse direito é exclusivo do clube. Já o direito de imagem é um direito personalíssimo do atleta, onde ele pode negociar, ceder de forma gratuita ou onerosa para o clube, para que o clube possa negociá-lo. Então, o direito de imagem é exclusivo do atleta, que ele pode fazer a cessão, seja, por exemplo, de acordo com seu alto grau de especificidade, por exemplo, como ele é visto no mercado, ele pode explorá-lo da melhor forma possível. Pode negociar diretamente com o clube e digo mais, isso não ocorre muito aqui no Brasil, aliás, não tem nenhum caso no Brasil. Mas na Europa e nos Estados Unidos ocorre bastante em que o atleta de um clube ele negocia sua imagem com o outro. Então isso é possível, também não tem vedação no nosso direito pátrio. Então a diferença básica é essa. O direito de arena é o clube que negocia com a emissora para transmitir, já o direito de imagem o próprio atleta. Uma das alterações, inclusive, da Lei Pelé é com relação à porcentagem relativa ao direito de arena, que caiu de 20% para 5%. Isso prejudicou o atleta? Prejudicou, sem sombra de dúvidas. O direito de arena ele já vinha previsto antes da alteração da Lei 12.395, de 16 de março de 2011, que alterou a Lei 9.615, que é a Lei Pelé. Ela já previa que, salvo disposição em contrário, 20% que era negociado tinha que ser repartido aos atletas. Antes dessa alteração, os sindicatos das categorias profissionais já faziam as negociações diretas mediante convenção ou acordo coletivo em que faziam essa redução para 5%. Então, já na prática, acontecia tanto a nível de estado de Goiás quanto a nível de Brasil. O Clube dos 13 negociavam diretamente com o Sindicato Nacional pelo percentual de 5%. E a Justiça do Trabalho vinha admitindo como válida essa negociação. Então, também tem uma situação que nós temos que colocar, é que os clubes de futebol têm uma força muito grande, entre aspas, nos bastidores. E para poder regulamentar e colocar uma pá de cal nessas discussões que vinham tendo na Justiça do Trabalho, dessa eventual diferença desses 15%, conseguiram com que agora definitivamente o percentual seja fixo de 5%. Isso ocorre muito porque nós não vemos na prática, não tem na história do futebol brasileiro, nenhuma greve de atleta. É uma classe extremamente desunida. Então, por isso, hoje gerou uma perda considerável no faturamento para os atletas. Em relação à natureza do direito de arena e direito de imagem, agora a lei prevê que eles têm natureza civil e não mais remuneratória, salarial. O que muda nesse caso? Outra perda considerável para os atletas. Antes dessa alteração, vamos colocar sempre esse ponto, antes e depois, porque nós temos contratos que ainda estão em vigência anterior a essa lei de 2011. Por exemplo, todos os contratos que foram feitos antes de 16 de março de 2011 permanece a lei antiga, nesse ponto. Então, o que acontece? Essa questão do direito de arena era considerada como uma espécie de gratificação, e geraria apenas reflexo nas férias 13º e FGTS.
ela tinha natureza salarial. Hoje, com a edição da nova lei, alterou o artigo 42, trata como natureza civil, ou seja, não vai repercutir em nenhuma outra parcela mais do trabalhador. A questão do direito de imagem, ela é bastante controvertida. Antes também dessa alteração da lei, ela, a princípio, o instituto jurídico é de natureza civil. Porém, a forma como os clubes utilizavam e faziam os contratos com o atleta era uma fraude presumida. Ou seja, negociava com um determinado atleta um valor de 50 mil reais para ser pago e desmembrava, sendo 10 mil reais anotado na sua carteira, como se for anotado na sua CTPS, e os 40 mil reais desmembrava para a questão da imagem. Aí, nesse caso, evidentemente que a fraude, de acordo com o artigo 9º da CLT, ela deve ser declarada e ela passa a ser de natureza salarial, né? Caso comprovado. Hoje, com a alteração da lei, o artigo 87A traz que o atleta pode pactuar a licença do uso da sua imagem, essa cessão da imagem dele, prevendo por um contrato autônomo os direitos, os deveres e a obrigação, onde o clube possa explorá-lo. Só que ele deve obrigatoriamente ser desvinculado do seu contrato especial de trabalho desportivo. Além desses detalhes, o contrato do atleta profissional, ele é especial? É especial. A lei impõe que ele seja a prazo, é um contrato que obrigatoriamente tem que ser a prazo determinado, com mínimo de 3 meses a máximo de 5 anos. Já muda, por exemplo, a CLT já traz especificamente que o máximo que um contrato a prazo determinado poderiam ser 2 anos. Nesse caso, o atleta pode ter o contrato até 5 anos. Ele obrigatoriamente deve ser por escrito. O porquê ele deve ser por escrito? Porque o contrato ele tem que ser registrado na entidade de administração do desporto, que são as federações a nível estadual e confederações a nível nacional. Para que eles precisam ser registrados? Para que lhe dê condição de jogo. As recentes alterações também puseram fim à cláusula penal e à multa rescisória. O que vale a partir de hoje no caso de rescisão unilateral do contrato? Mas essa pergunta você responde no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado e professor Paulo Henrique Pinheiro, que fala sobre as recentes alterações na Lei Pelé em relação ao contrato do atleta profissional. As alterações também puseram fim à cláusula penal e à multa rescisória. O que prevalece hoje em caso de rescisão do contrato por uma das partes? Excelente pergunta essa. Pelo seguinte fato, de março de 2011, anteriormente, existia a questão da cláusula penal, que seria uma proteção para as partes. E havia uma discussão muito grande que ela seria bilateral. Ou seja, se houvesse a rescisão antecipada, quem deu causa teria que pagar essa figura para a outra parte. Só que o Tribunal Superior do Trabalho já pacificou essa situação e entende que em eventual rescisão antecipada, apenas o atleta pagaria ao clube a questão da cláusula penal. Se o clube rescindisse antecipado, pagaria apenas a multa do 479 com o restante das verbas rescisórias. Atualmente, qualquer contrato especial de trabalho desportivo feito a partir de 16 de março prevê 2 figuras. A cláusula indenizatória desportiva, que pode ser fixada em até 2.000 vezes o valor da remuneração, ou, em caso de rescisão para clube a nível nacional. Se for para transferência para o exterior, pode ser de forma ilimitada, que seria, se houvesse a rescisão, o atleta pagaria ao clube a cláusula indenizatória desportiva. O inverso, se o clube rescindiu o contrato antecipadamente, ele paga a cláusula compensatória desportiva, que pode ser fixada em até
os salários que ele teria para receber até o final do contrato ou até 400 vezes esse valor. Essa cláusula indenizatória, ela não fere o direito de ir e vir, a liberdade que o atleta tem para trabalhar onde quiser? Como é que fica essa polêmica em torno disso, né? E já emendando o vínculo desportivo. Essa situação muito bem tratada também. Nós tivemos um caso recente em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda enfrentou a questão de, através de liminar, no habeas corpus, que envolveu a questão do Oscar, a negociação que tinha entre o São Paulo e o Internacional. O ministro Guilherme Augusto Caputo Bassi entendeu que essa necessidade do pagamento dessa cláusula penal, que era à época, ela feria essa liberdade de trabalho do jogador. Só que esse entendimento ainda não chegou a ser levado ao plenário do Tribunal Superior do Trabalho, porque foi feito um acordo naquele processo. E todos os clubes estão ansiosos para ver como será esse posicionamento. Porque se os ministros mantiverem esse posicionamento, os clubes de futebol ou as outras agremiações das outras práticas esportivas ficarão sem nenhuma segurança para qualquer tipo de negociação. Então, esse é o maior medo hoje para clube. Já para atleta é excelente, porque se o atleta, a partir do momento em que ele está vinculado ao clube e quiser ir para outro, em mantendo esse posicionamento, vai cair praticamente a questão do vínculo desportivo. Hoje eu posso jogar num clube e hoje eu falo, não, eu não quero mais, eu vou jogar na outra agremiação. Não pode. Eu penso que isso precisa ser tratado com calma, porque a questão dos desportistas profissionais é diferente de qualquer categoria profissional e precisa também os clubes ser um pouco resguardados. Precisa ser debatido um pouco mais essa matéria. Está certo. Com relação à competência da Justiça do Trabalho, mesmo no caso de discussão de verbas de natureza civil, como o direito de arena e o direito de imagem, mantém-se a competência da Justiça do Trabalho? Sem sombra de dúvidas, até porque boa parte dos atletas, quando pleiteiam, sempre pretende o reconhecimento de algum tipo de fraude. Então, para que seja reconhecida a natureza salarial, do direito de imagem, ou também o recebimento do direito de arena, que queira ou não decorre do seu contrato de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela fica ainda como competente, de acordo com o artigo 114 da Constituição, para poder dirimir essa controvérsia. E qual seria a competência da Justiça Desportiva nesse caso? Bom, a Justiça Desportiva, ela tem previsão constitucional no seu artigo 217. Ela trata que a competência material dela é exclusiva para dirimir as questões referentes à competição e disciplina desportiva. Nada mais do que isso. Por exemplo, infrações de atletas, alguma agressão que é praticada, é esse o papel da Justiça Desportiva. Bem diferente da competência da Justiça do Trabalho, né? Sem sombra de dúvida. Por último, o bicho e as luvas, eles se mantêm, os jogadores continuam recebendo esse tipo de bônus? O bicho e as luvas são negociações particulares. O bicho hoje, ele vem sendo utilizado como um instrumento direto de negociação com o atleta para conseguir um determinado resultado. Mais do que nunca. Em regra, hoje, se pactua uma remuneração um pouco menor e o bicho por um determinado objetivo bem maior. Então, seja um objetivo por vitória, tem pactuação de bicho por empate, e digo mais, tem situações quando a competição é mata-mata, um jogo de ida e um jogo de volta, até por derrota, por determinado saldo de gol. Isso acontece na prática. Por exemplo, em Copa do Brasil, torneios de vôlei que são apenas um jogo de ida e um jogo de volta. E também quando um clube consegue determinado resultado, classificar para uma determinada competição, o ascenso, evitar o descenso também para uma outra situação. Acontece demais e tem natureza salarial o bicho. Já as luvas é a questão da capacidade técnica de cada jogador. A expressão luvas, ela decorre daquele provérbio popular que fala assim, nossa, ficou bom como uma luva, que se encaixa perfeitamente. Então é aquele atleta ou técnico em que o clube vai contratar para poder resolver o problema da sua agremiação. E como muitos têm um determinado valor de mercado, se pactua esse valor diferenciado.
e ele também tem natureza salarial. Muito interessantes as explicações e o assunto, né, que desperta interesse também de todo o Brasil, que é muito ligado ao futebol e todas as modalidades, né, de esporte hoje. É verdade, todas as modalidades como um todo. É claro que a Lei 9.615, a Lei Pelé, ela se aplica a todas as modalidades esportivas, mas, queira ou não, não adianta encobrirmos essa realidade que ela tem um viés voltado mais para o futebol mesmo. Então, são situações bem específicas que temos que debater, trabalhar ainda mais, porque as maiores competições mundiais, tanto Copa do Mundo quanto Olimpíadas, Copa das Confederações, estão vindo para o Brasil e precisamos aprofundar nesses temas. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista, Dr. Paulo Henrique. Fico muito agradecido e sempre à disposição. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado e professor Paulo Henrique Pinheiro sobre as recentes alterações da Lei Pelé quanto ao contrato de trabalho do atleta profissional. Você também pode acompanhar as notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana e obrigada pela atenção.